E aqui é um exemplo da biomassa autoimobilizada, onde ela forma grânulos. Aqui eu não sei se vocês conseguem ver, tem esses pontinhos pretos. Esses são os grânulos desse tipo de reator. Isso é muito comum no reator UASB. O esquema do reator UASB, qual que foi a grande sacada do reator UASB? Foi esse separador trifásico aqui na parte de cima, porque o biogás passa pelo separador trifásico, melhorou, e o separador permite que a parte líquida passe aqui pelas laterais, mas a parte sólida, que é a biomassa, ela fica retida aqui dentro. Ela colide aqui com o separador e volta. Então, você consegue manter o seu inóculo dentro do reator. Aqui é uma foto de um reator em escala de bancada, no laboratório. A biomassa fica toda aqui, né? Esse é o leito do lodo. Aqui tem a parte da manta de lodo, né? Onde a biomassa fica mais suspensa, né? E o separador trifásico fica aqui em cima. Esse daqui é o mesmo conceito de reator, é um ASB, ele só é cilíndrico. Essa é a diferença entre esses dois. Um exemplo de reator em escala real é o reator da usina São Martinho, que fica em Pradópolis. Eles têm um reator UASB, que começou a operar na década de 90. Ele opera em condições termofílicas e o biogás que é produzido, nesse caso, eles utilizam para secagem de leveduras. Então, é para geração de calor que eles utilizam o biogás. Mas o que acontece nesse reator é que o processo está um pouco estacionado. Porque, como eles só querem o biogás para gerar o calor, para secar a levedura deles, eles não otimizaram o processo. Nessa época, essa é uma referência, tem um artigo publicado, que é de 92, tem alguns dados do reator, mas são dados assim, de 2 meses, se eu não me engano. Então, não é muito representativo de todo o ano. E aqui, nessa referência, ele atingiu uma eficiência de remoção de DQO acima de 70%. Então, a produção de biogás, de metano, era bem satisfatória. Mas, hoje, pelo que eu sei, o reator opera com uma eficiência de 50%, mais ou menos. Mas porque eles não têm tanto interesse em dar outros usos mais nobres para o biogás. Esse reator ele processa só parte da vinhaça gerada, porque a vinhaça é um mundo de vinhaça que é gerado numa usina, né? Para cada 1 litro de produto, que é o etanol, que você produz, você vai gerar, em média, 10 litros de vinhaça. Então, é muito difícil tratar toda a vinhaça. Então, eles tratam uma pequena parte desse resíduo. O que não está escrito nesse artigo é que, pelo menos nessa época, eles operavam com recirculação. Se vocês forem fazer as contas aqui de tempo de detenção hidráulica, o volume do reator, as contas não vão fechar. Mas é porque falta uma vazão de recirculação. Então, é por isso que eles conseguiram um tempo de detenção hidráulica tão baixo. Mas, hoje, pela informação que eu tive, o reator está com dias de tempo de detenção hidráulica. 2, 3 dias de tempo de detenção. Esse é um outro tipo de reator que, na verdade, é uma variação do UASB, que são os reatores de leito expandido ou fluidizado. Eles têm o mesmo conceito com o separador trifásico. O que muda é a recirculação. Os dois possuem recirculação. Esse de leito expandido tem uma vazão de recirculação menor, que o leito fica expandido só uma parte. No leito fluidificado, a recirculação tem que ser suficiente para fluidizar todo o leito.
Então, quais são alguns dos problemas desse tipo de reator? É que você tem um consumo de energia muito alto por conta dessa recirculação que você tem que adicionar, e a dificuldade em manter esse leito móvel. Porque se você aumentar muito a recirculação, você pode ter uma perda da biomassa. Se você não colocar uma recirculação adequada, o leito não vai expandir ou fluidificar, e aí ele vai virar um reator WASB. Então, o problema, o controle operacional desse sistema é bastante complicado, tem que ser muito estrito. Aqui é um exemplo, esse reator foi construído em 97, no campus da USP de São Carlos. Eu, sinceramente, não sei se ele está operando ainda, mas ele era um reator de leito expandido e fluidizado, ou fluidizado, dependia da vazão de recirculação que eles colocavam, para tratar o esgoto do campus. Pelo que eu fiquei sabendo, algumas vezes esse reator funcionava como WASB, porque eles não conseguiam fluidizar o leito, aí eles deixavam funcionar como WASB. Aí eles faziam testes para tentar fazer fluidizar o leito, e assim ia esse tipo de reator lá. Esse também é uma outra variação do reator WASB, que é o reator de circulação interna. Na verdade, são dois WASBs em seguida, assim, um em cima do outro. A gente tem uma série de separador trifásico aqui e outra aqui. E aí o efluente é circulado internamente. Então, o efluente sai aqui e volta e fica circulando. Então, esse é o esquema do reator. Quem desenvolveu esse reator foi uma empresa holandesa que chama Pax. E eles patentearam um reator de circulação interna chamado Biopac. Esse é um exemplo de uma empresa de papel e celulose que possui esse sistema da Pax para tratar o resíduo de lá. Outro exemplo desse tipo de reator é o reator Biopac ICX, que, na verdade, é uma variação do IC. A empresa não falou exatamente qual que é essa variação, mas o conceito ainda é a circulação interna do reator. Esse reator está instalado na usina Iracema, que é aqui em Iracemápolis, para tratar parte da vinhaça, não é toda a vinhaça. Ele começou em operação esse ano, na verdade, faz um mês e meio que ele começou a operar. Esses são dados da empresa, de uma reportagem da empresa. Então, a empresa dá dados maravilhosos, mas como começou a operar agora, eu duvido que atingiu esses valores aqui. Qual que é a ideia da usina? É não fazer só o biogás, mas purificar o biogás e transformá-lo em biometano. Também utilizando uma tecnologia dessa empresa para a purificação de biogás. A ideia deles é que o biometano produzido lá seja utilizado nos caminhões. Então, eles querem substituir o diesel, que é utilizado nos caminhões, pelo biometano que é produzido lá. O que eles fazem hoje com a vinhaça é concentrar, mas a ideia, quando o reator estiver operando, é concentrar a vinhaça biodigerida e utilizar essa vinhaça biodigerida concentrada como fertilizante para a cultura de cana. E aqui são os exemplos de lagoas anaeróbias, o que a gente tem aqui. Elas podem ser cobertas ou descobertas. Aqui é um exemplo de uma lagoa descoberta, numa ET, que é aqui do estado de São Paulo, mas como vocês podem ver, o tamanho que ocupa uma lagoa é muito grande, e para tratar somente o esgoto gerado por uma população de 10 mil habitantes. Então,
ao meu ver, essas lagoas assim têm mais desvantagem do que vantagem. Mas por que ela é muito aplicada? Porque é um investimento não muito alto, se você tem espaço, porque você precisa só fazer uma lagoa, e não precisa de uma mão de obra muito capacitada, porque não tem um controle operacional tão estrito, por exemplo, quanto um reator UASB ou um reator IC. E aqui são alguns exemplos de lagoas cobertas que tem muito lá no sul, aqui no sul do país, para tratar estrume, né, na área de pecuária. E, nesse caso, eles conseguem coletar o biogás, e aqui não, então aqui você vai ter emissões de metano, né? E aqui eles coletam o metano e conseguem utilizar para geração de energia elétrica, por exemplo. Essas lagoas podem ter agitação ou não. E, bom, mas e se a gente pudesse tratar mais de um resíduo de uma só vez, não apenas um tipo de água residuária? Nesse caso, a gente teria um esquema de codigestão, ou seja, a mistura de diferentes co-substratos em um único reator. Então, nesse caso, você não precisa ter só mistura de águas residuárias, de efluentes líquidos, mas você pode também ter mistura de resíduos sólidos. O que precisa ser considerado nesse caso é a disposição final. Se você for fazer biodigestão, codigestão de uma água residuária com um resíduo sólido, você não vai poder jogar no corpo hídrico, porque depois você vai ter que fazer todo o tratamento para deixar aquele efluente, aquele biodigerido que tem parte sólida, nos moldes dos padrões de lançamento que são previstos na legislação. Então, nesse caso, para fazer codigestão, você tem que pensar em pegar o biodigerido para fazer fertilizante. Esse é o uso mais comum do efluente de codigestão. Aqui são algumas vantagens, né, do porquê biodigerir, porque como você faz uma composição de substratos, você faz o balanceamento daquela matéria-prima que está entrando no reator. Então, um resíduo que tem mais carbono, tem falta de nitrogênio, pode ser complementado por um outro resíduo. Um resíduo pode, por exemplo, ajudar no ajuste de pH do outro resíduo. Então, esse balanceamento da composição de entrada pode ser atingido com a mistura de substratos. Os efeitos inibitórios. Um exemplo é o chorume, que é aquele líquido que sai da parte de aterros sanitários, né? É um resíduo muito difícil de se tratar. Tem muito material recalcitrante, muito inibidor, mas isso acho que é em Limeira, na estação de Limeira, não tenho muita certeza se é em Limeira, mas tem uma estação de tratamento aqui próximo a Campinas, que ela pega esse chorume e dosa na estação de tratamento de esgoto. Aí ela consegue tratar o chorume, que sozinho seria muito difícil de tratar, fazendo a codigestão com o esgoto sanitário. E o outro exemplo é a possibilidade de compartilhar custos, juntando um usineiro e um fazendeiro. O usineiro pode entrar com a vinhaça, que é o resíduo líquido, né? E o fazendeiro pode entrar com o estrume. O usineiro já tem bastante energia, ele é autossuficiente em energia, então ele não vai precisar da energia do biogás. Então, a energia do biogás pode ser utilizada para o fazendeiro, o biodigerido pode ser utilizado pelo usineiro para a plantação da cana-de-açúcar. Tudo em um único reator. Então, eles podem compartilhar os custos para fazer um só reator e os dois saírem ganhando com todo esse modelo de negócio. Eu deixei aqui um paper que fala sobre codigestão, depois vocês podem dar uma olhada melhor. Basicamente, o conceito desse sistema
é a mistura dos substratos. Então, você tem estrume, você tem resíduo da agroindústria, resíduo de indústrias, e coloca em um único reator. Aí você vai ter a produção de biogás, que pode ter os diversos usos, e o digerido que vai para fertilizante. Aqui eu deixei alguns videozinhos, eu não vou passar porque não vai dar tempo, mas daí acho que vai ficar disponibilizada, né, as apresentações. Aí vocês podem dar uma olhada melhor, que tem todo o esqueminha de como funciona um processo de codigestão. Bom, e aqui é um exemplo de codigestão que a gente tem aqui no Brasil. É uma planta de codigestão numa usina em Tamboara, que fica no Paraná, e ela faz a codigestão em um único reator, né, de vinhaça, torta de filtro, bagaço e palha. A energia, no momento, é utilizada, a energia do biogás é utilizada para a geração de eletricidade, mas no futuro eles estão querendo transformar o biogás em biometano para substituir o diesel da frota de caminhões dessa usina. Opa! Então, assim, o que eu queria passar para vocês, na verdade, só para concluir, é que a biodigestão anaeróbia, ela é um tipo de tratamento, então ela pode fornecer o saneamento básico que a gente precisa e, ao mesmo tempo, gerar uma energia renovável. Mas, para que isso seja colocado em prática, o que a gente precisa? De um suporte da legislação ambiental, político-ambiental, e da parte de pesquisa e desenvolvimento. E não só pesquisa e desenvolvimento, mas aplicação. Então, a gente precisa de todos esses pilares para que a gente faça com que essa produção de biogás como um tratamento de resíduos seja efetivamente aplicada aqui no Brasil. Então, era isso. Depois, ao final, se vocês tiverem dúvida, vocês fiquem à vontade para perguntar. Obrigada. Obrigada, Bruna. Então, agora eu convido todos a tomarem um cafezinho. A gente volta daqui uns 20 minutinhos com a palestra da professora Elisângela. Obrigada.